Isso mesmo, nosso quadro de saúde dessa semana nós vamos falar sobre o baixo rendimento escolar. E quem vai esclarecer para a gente sobre esse tema é a psicopedagoga Liliane Guapindaia, que está aqui conosco. Liliane, muito obrigada pela sua participação. O que afeta crianças e adolescentes quando a gente fala de baixo rendimento escolar? Obrigada pela oportunidade. Bem, são diversos fatores, né? Especialmente hoje no mundo tecnológico, no mundo globalizado, onde as informações são muito rápidas, muito ágeis. As crianças também seguem esse mesmo propósito, tanto crianças quanto adolescentes. E hoje nós percebemos que a criança ela está muito focada ali no tecnológico. O tecnológico associado também a fatores emergenciais, tipo, hoje tudo é muito rápido. Então, informação rápida, conteúdo rápido, elas também seguem essa mesma linha, essa mesma direção. Esse é um dos fatores. Mas o que a gente pode citar, né, de mais preocupante na escola? É o déficit de atenção com hiperatividade, que é o TDAH, que é um transtorno que afeta a capacidade de se concentrar, de realmente prestar atenção em algo, de ouvir e realmente focar aquilo que você ouviu de maneira correta. E a desatenção, que também é presente nesse transtorno, é muito comum em crianças e principalmente adolescentes. Associado à desatenção, nós temos a hiperatividade, que essa criança, esse adolescente na sala de aula, por ele ter um comportamento que caracteriza uma superagitação motora, ele não para quieto, ele anda de um lado para o outro, a professora está falando, ele está levantando a cadeira, senta, levanta, senta, levanta. O que acontece? Ele fica ali numa posição, numa postura de que ele não está ali parado, concentrado e absorvendo o que o professor está falando. Aí ele deixa de ter as habilidades atencionais que são importantes para o conteúdo pedagógico, para absorver, na verdade, o conteúdo pedagógico. E essa criança e adolescente, eles apresentam sinais em casa também, como na escola, né? Como é que os pais podem identificar e iniciar um tratamento o quanto antes? Pois para a verdade, para ela ser caracterizada como um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ela não tem que ter isolado esse sintoma. Tipo, é só na escola. Não, ela tem que ter esse sintoma, na verdade, em vários lugares. E ela tem que estar com esse sintoma por mais de 6 meses. Então, não é qualquer criança que a gente pode dizer que ela tem o diagnóstico de hiperatividade, muito menos de TDAH. Então, o que os pais devem observar? É aquela criança, por exemplo, que ela tem dificuldade, primeiro, de parar e te olhar nos olhos e ouvir o que você está falando. Você está falando, ela está andando. Aí você chama o nome dela, ela não para te olhar, ela não presta atenção. Em casa, ela não consegue ficar parada. Na escola, não consegue ficar parada. Na rua, está brincando com um coleguinha chama para um lado, o outro já está chamando para o outro, ela não para um segundo. Então, é um comportamento que se repete em vários ambientes. O tratamento, ele precisa passar por uma equipe multidisciplinar, né? A priori, a gente aconselha a equipe escolar e a família que encaminhe essa criança ou esse adolescente para uma equipe multidisciplinar. Fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, o próprio médico, neuropediatra ou neurologista, no caso do adolescente já entrando na fase adulta, e também, principalmente, o psicopedagogo. Por quê? Nós vamos, na verdade, trabalhar em parceria com todos esses profissionais, junto principalmente com a escola. Porque a escola ela precisa nossas orientações para ela saber lidar, porque o conteúdo desse aluno vai ter que ser adaptado, ele vai ter que ter uma prova talvez diferente, ele vai ter que ter um conteúdo, quem sabe até de uma forma um pouco mais estruturada, moldada à necessidade dele. Então ele precisa dos nossos aconselhamentos para que ele possa conduzir esse aluno. Agora, esse baixo rendimento ele pode ser confundido com falta de interesse, que os pais não conseguem ali dar continuidade a esse conhecimento, a essa educação que eles vêm recebendo na escola? Pode ser confundido. Por isso que é necessário que ele passe por uma equipe multidisciplinar. Porque nós, os profissionais, nós temos instrumentos específicos que traçam o perfil dessa criança. Então, nós vamos, na verdade, avaliar e identificar se ele está de acordo com o que é esperado para a idade, se aquele comportamento é um comportamento, de fato, esperado para uma criança ou um adolescente. Então, a gente precisa, na verdade, passar por uma equipe multidisciplinar. O médico é imprescindível, porque o médico ele vai estar ali investigando outras habilidades, principalmente
que a gente chama de transtornos neurológicos, principalmente anormalia encefalocraniana. Ele vai estar diagnosticando se aquela criança também tem algum transtorno específico, por exemplo, como autismo, como epilepsia e outros mais que podem estar afetando também a capacidade atencional. Porque quando a pessoa está nesse estágio, né, de hiperatividade, ou seja, o que é a hiperatividade? É uma hiperagitação motora, é um excesso de movimento. Então ela está ali, na verdade, necessitando talvez especificamente de um acompanhamento direcionado com um profissional neuropediatra ou neurologista. Agora, Liliane, essa é uma preocupação dos pais, né? Muitos aí pagam uma mensalidade escolar, às vezes que pesa um pouquinho no bolso e o filho não consegue um rendimento bom. Mas com o passar dos anos, com o amadurecimento, né, dessa criança, desse adolescente vai ficando maior, esses sintomas eles vão diminuindo ou é conforme o tratamento que essa criança, esse adolescente faz? Já tem pesquisas, né, que comprovam que com a idade, com certeza, o sintoma da hiperatividade ele vai reduzindo. Só que se eu falar aqui para você que vai reduzir 100%, eu vou estar sendo completamente, na verdade, desonesta. O que eu tenho que dizer? Baseado na ciência, na ciência, nos estudos científicos, nas pesquisas, que, por exemplo, no caso do transtorno específico do déficit de atenção e hiperatividade, ele não tem cura. Então, o que acontece? Ele tem um tratamento, a criança e o adolescente faz o tratamento, quanto mais cedo, melhor, porque esse sintoma ele vai reduzindo com a idade, junto com a medicação e tratamento terapêutico. Tá certo, Liliane. Muito obrigada pelas suas informações. Então, como a gente pôde acompanhar, é uma característica muito ampla, é uma coisa muito mais elevada essa questão de baixo rendimento escolar das crianças e dos adolescentes. Então, vai aí de você de casa, se você tem aí algum filho que está apresentando esse problema, procurar um profissional para que ele consiga melhorar na escola e, quem sabe, ser um bom aluno, ser um bom estudante, como todos os pais querem, né, como os familiares querem também. Eu volto com vocês aí no estúdio.